A reação química entre metano e cloro molecular produz ácido clorídrico e diclorometano, sendo este segundo composto empregado como solvente em processos industriais. Os valores de energia de ligação envolvidos na reação estão apresentados na tabela a seguir. Aí, a gente tem a tabela aqui das ligações de cada um e das energias de cada um separadamente. Aí ele disse o seguinte: a energia em quilojoules liberada na formação de 1 mol de diclorometano é igual a... Primeira coisa que a gente precisa se atentar. Se é uma energia liberada, toda vez que a gente fala de liberação de energia, a gente está falando de um processo exotérmico. E todo processo exotérmico tem uma energia negativa. Então, aqui a gente não tem como alternativa positivo de, sei lá, 400 e negativo de 400. Por quê? Porque o próprio enunciado já está partindo do pressuposto que a nossa conta tem que dar uma conta com sinal negativo, tá? Então, cuidado com o raciocínio que você vai usar, mas a interpretação no final tem que ser: o resultado de tudo aquilo que aconteceu foi uma reação exotérmica liberando tanto de energia. Então, vamos devagar. Aqui a gente precisa saber qual vai ser a energia liberada na formação de 1 mol de diclorometano. Então, primeiro a gente precisa montar a reação química, que ele não deu pra gente na questão, para poder saber quem são os caras envolvidos, o que é o diclorometano, quem gerou ele, teve mais algum produto, não teve, e isso a gente vai fazer com o auxílio do enunciado. Então, vamos devagar, olha só. Ele falou que a reação química entre o metano, então aqui a gente vai precisar lá daqueles conhecimentos da orgânica. Met indica pra gente que a gente tem um carbono, an significa que nós só temos ligação simples, e se ele terminou em O, significa que ele é apenas um hidrocarboneto. Então aqui a gente tem, um carbono, fazendo só ligações simples. Se só tem um carbono e ele só faz ligações simples, obviamente, porque tá escrito isso pra gente no nome, e não tem mais nenhum outro carbono na nossa questão, a gente sabe que isso aqui é um CH4, porque a gente sabe que carbono é tetravalente, ele faz 4 ligações químicas. Aí ele falou que reagiu com o cloro molecular. É a mesma coisa que ele tivesse falado assim: ele reagiu com uma molécula de cloro. Como que o cloro sai andando por aí na natureza? O cloro, ele sempre vai se apresentar como Cl2. Se é uma molécula que só apresenta cloro, um cloro agarra em outro, eles fazem ligação covalente e vão ser felizes. Tudo bem? Então aqui você tem metano mais cloro molecular produzindo ácido clorídrico. Esse cara já é batido lá da Inor. Ácido. Então ele vai começar com hidrogênio. Se ele termina em hídrico, significa que não é um ácido que possui o oxigênio, ele é um hidrácido. Então a gente não tem oxigênio na estrutura. E se ele termina em cloro, se ele começa com cloro, significa que a gente tem cloro na estrutura, obviamente. Então um ácido clorídrico, HCl. Tudo bem? Aí ele diz diclorometano. Repara, o metano aqui, prevaleceu. Então, em teoria, a gente teria outro CH4. Só que não tem como a gente ter que são 2, cloros, que é o átomo de cloro, ligados a um carbono que já está fazendo 4 ligações. O que isso indica pra gente? Que 2 das ligações que ele fazia com o hidrogênio foram rompidas. Então, a gente tinha 4 hidrogênios no total, 2 foram rompidas. Então, agora a gente tem um CH2 e esse carbono ligado a esses 2 cloros. Então, como é que vai ficar aqui, mais CH2, Cl2. Então, esse é o nosso diclorometano. Aí, beleza. Ele falou pra gente que a gente teve que romper ligações, que a gente teve que formar ligações, e ele perguntou qual é a energia liberada na formação de 1 mol do diclorometano. Então, ele só quer formar 1 mol desse cara daqui. Antes de qualquer coisa, a gente precisa verificar se a nossa reação está balanceada, tá? Para isso, a gente vai identificar, um carbono aqui, um carbono aqui. Tá fechado. 2 cloros aqui, 1 aqui e 2 aqui. Então, olha só, segura essa informação. Você tem 2 cloros de um lado e 3 cloros do outro, tudo bem? Só que você também tem hidrogênio. Então, você tem 4 hidrogênios de um lado e 3 do outro. 1 aqui e 2 aqui. Então, como que a gente faz para balancear isso? A gente precisa lembrar daquela regrinha das 5 letras. Primeiro começa com os metais, é a regra do macho. Metal. Tem metal aqui nessa reação? Não tem. Depois a gente vai para os ametais, diferente de carbono, hidrogênio e oxigênio. Ametal, diferente desses 3 caras, nessa reação a gente tem o cloro, A gente tem cloro aqui, aqui e aqui. Do lado direito da reação, você tem 3 cloros, 1 aqui e 2 aqui. E do lado esquerdo, você tem apenas 2. Tá, seria talvez interessante que a gente colocasse, se tem 2 aqui e 3 aqui, a gente pode possivelmente colocar 2 aqui, porque você passa a ter 4 cloros no total, e como desse lado você só tem uma molécula do Cl2, 1 mol de Cl2, você pode colocar 2 mols do Cl2 ali, porque você vai ficar, com 4 cloros
cloros desse lado e 4 cloros desse lado também. Só que tem que tomar cuidado. Fazendo isso, como a gente colocou um 2 na frente de uma molécula que tem hidrogênio, a gente precisa conferir ele. Então lembra, metal, ametal, carbono. O carbono só tem um aqui e um aqui. Tá balanceado. Hidrogênio agora. Você tem 4 hidrogênios do lado esquerdo, 2 aqui do lado direito, com mais 2 do lado direito. 4. Fechamos a conta. Então tá tudo lindo e maravilhoso. Agora, a gente vai precisar entender o seguinte. De tudo isso que tá acontecendo, quais foram as ligações que se romperam e quais foram as ligações que foram formadas nesse processo todo. Então aqui embaixo, ó, eu vou escrever as moléculas assim, ó. O carbono com os 4 hidrogênios. Para quê, Larissa? Para poder identificar todas as ligações que a gente tem dentro dessa estrutura. Aqui a gente tem 2 mols do Cl2. Então a gente tem um Cl2 aqui e outro Cl2 aqui, gerando 2 de HCl. Então tem um HCl aqui e tem outro HCl aqui. Mas nessa molécula você tem o carbono no centro, hidrogênio, hidrogênio. Opa, aqui hidrogênio não, aqui é cloro. Cloro, cloro. Então agora a gente vai precisar identificar quais foram as ligações rompidas e quais foram as ligações formadas para poder calcular qual é a quantidade de energia liberada na formação de 1 mol do diclorometano. Observação, nessa reação a gente já tem 1 mol aqui do diclorometano, só tem 1 molzinho desse cara. Então a conta que a gente fizer já vai dar pra gente a resposta final. Por quê? Se nós aqui tivéssemos 2 mols, 5 mols, 10 mols, a gente vai precisar fazer um reajuste de proporções no final, tudo bem? Então vamos lá. Aqui a gente vai fazer uma divisão. Divisão de quem com quem? De reagente e aqui de produto. Por quê? A gente vai primeiro fazer quais foram as ligações quebradas dos reagentes para depois fazer as ligações formadas dos produtos. As ligações quebradas, toda vez que você precisa quebrar uma ligação, você precisa fornecer energia para a molécula para que ela seja capaz de romper uma ligação química. Então esse processo é um processo endotérmico, tudo bem? É um processo onde a molécula ou os átomos vão receber energia para poder ter as ligações rompidas. Então, olha só, se a gente conseguisse identificar, ó, nessa primeira molécula que se transforma nessa, no final, 2 hidrogênios se mantêm, ó. Esse cara, deixa eu escrever até de azul mais clarinho aqui, ó. Esse cara é o mesmo cara daqui e esse cara é o mesmo cara daqui. Então, a gente nem vai considerar essas duas ligações porque elas se mantiveram no fim das contas, tá? Então, aqui a gente só vai considerar que houve o rompimento dessa ligação e dessa ligação. Então, a gente tem primeiro 2 vezes o rompimento de ligação CH. Ligação CH dá pra gente uma quantidade total de energia de mais, porque lembra, é endotérmico, ela tá recebendo essa energia para poder quebrar, mais 410 kJ, ok? Porque tá aqui, ó, kilojoule por mol. Se a gente só tem 1 mol, é só 410 kJ. O que mais que quebrou dos reagentes? A gente tem, ó, que cada molécula de Cl2, ó, um Cl2, 2 Cl2. Cada molécula de Cl2, para ser quebrada, precisou absorver 240 de energia. Então, para essa quebra foi 240 e para essa quebra foi 240 também. Então, mais 2 vezes, porque a gente tem 2 Cl2, mais 240. Aqui a gente já pode fazer uma conta, porque não tem mais nada de reagente do lado esquerdo. Aqui a gente vai ficar com mais 820, mais com mais dá mais 480 kJ. Quando a gente faz essa soma, a gente vai ficar com 1.300 kJ aqui de energia envolvidos, isso tudo é positivo, envolvidos na quebra das ligações dos reagentes. Agora a gente vai fazer toda a analogia para os produtos, só que agora é para poder formar ligação. Se para ele quebrar ligação eu preciso fornecer energia, quando ele forma ligação, essa energia é liberada. Então as energias dos produtos, elas vão ser energias negativas, porque tudo aquilo que é liberado é exotérmico, tudo bem? Então vamos lá. Para poder formar dos produtos agora. Dos produtos a gente tem a formação, vou até botar de outra cor, dessa ligação de HCl e dessa ligação do HCl. Então a gente tem 2 vezes a formação da ligação do HCl. Então aqui é menos 430. Por que menos? Porque essa energia está sendo liberada na formação desses dois produtos, tá? HCl e HCl, esses dois produtos. Mais, porque a gente está somando energias, aqui, ó, reparem, esses 2 hidrogênios se mantiveram.
Então a gente não teve nem quebra nem formação de ligação entre eles. Porém, a ligação carbono-cloro foi formada. Então aqui, ó, essa ligação a gente vai considerar e essa ligação a gente vai considerar também 2 vezes, porque tem 2 ligações carbono-cloro. 2 vezes, ó, carbono-cloro menos 330. Então aqui vai ficar menos 860 de energia, mais menos, dá menos 660 de energia, tudo bem? A soma disso aqui vai dar 1520 negativo em quilojoule, tudo bem? Então, recapitulando, tenho ligação sendo quebrada, eu preciso fornecer 1.300 quilojoules para que essas 4 ligações sejam ridas no total, e a gente vai ter de liberação, com essas 4 ligações aqui sendo formadas, 1.520 quilojoules. Para a gente saber a energia total desse processo envolvida, a gente precisa calcular o ΔH. No cálculo do ΔH, a gente vai fazer um somatório das energias de reagente e do produto. Então, a energia do reagente foi mais 1.300, mais a energia do produto, que é menos 1.520. Então, a gente vai fazer um somatório dessas energias, ó. Então, nosso ΔH ficou mais 1.300, mais com menos, já fica menos 1.520. Mais 1.300 menos 1.520, nosso ΔH é de menos 220 kJ. Para, respira antes de você olhar para as alternativas para poder marcar. Isso daqui está envolvido com 1 mol de clorometano? Está, porque na nossa reação original é 1 mol apenas. Esse resultado aqui indica para a gente que teve uma energia liberada? Sim, indica, porque o nosso resultado é negativo, indicando que essa reação foi uma reação exotérmica, que ela liberou energia como somatório final das energias envolvidas. No fim das contas, o balanço dessas energias teve mais energia liberada do que energia absorvida, que energia, digamos assim, internalizada pela reação para poder quebrar essas ligações entre os átomos das moléculas, tudo bem? Então, tudo isso está dizendo pra gente que a nossa alternativa é a letra A, tá bom? Se ficou alguma dúvida, coloca aqui embaixo nos comentários. Eu tenho o maior prazer de te responder, tirar suas dúvidas para que você consiga entender tudo plenamente. Não deixe de deixar o seu like, de se inscrever no canal, porque toda vez que tiver um vídeo novo por aqui, você vai ser notificado quando isso acontecer, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.